Nós vamos falar então sobre o metapneumovírus humano, ou HMPV. Ele tem causado infecções respiratórias na China, lá na Ásia. O Ministério da Saúde do Brasil está em alerta, monitorando o surto. Mas aí aparecem várias informações nas redes sociais. Alguns falam da gravidade do vírus, outros fazem um alarde, mas sem muito conhecimento. E justamente para entender um pouco sobre o que está acontecendo e combater fake news, nós vamos falar com quem entende do assunto. O médico pneumologista Dr. Júlio César Bruno, gentilmente está conosco via internet. Doutor, mas afinal, que vírus que é esse e como que se dá essa infecção respiratória? Boa tarde, doutor. Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos. Esse é um vírus que ele é bem antigo, ele circula entre nós, humanos, há pelo menos aí 50, 60 anos. E ele foi detectado mesmo, foi identificado em 2001 e aqui no Brasil em 2004. Então ele é extremamente comum, principalmente nas crianças. Até 2 anos, esse metapneumovírus humano, ele é muito comum, e principalmente nessa época do ano, causar, vamos dizer assim, doenças respiratórias. Então, realmente, a gente já conhece eles de longa data. Acontece que agora, com os estudos moleculares, depois da Covid, que a gente tem essa facilidade em identificar vírus respiratórios, detecta-se uma série de vírus aí que são já sabidamente frequentes, que circulam frequentemente, principalmente na época do inverno, entre nós humanos. O controle da China também é muito bem feito, né, doutor? Eles têm algum problema, eles orientam a usar máscara, isolam cidades, mas isso assusta muito após a pandemia de 2020, né, com o Covid-19. Já tem algum alerta das autoridades brasileiras ou da OMS perante esse problema? Não. O sistema de epidemiologia brasileiro, ele está, na verdade, em alerta, mas ele não emitiu nenhum sinal de alerta em relação à probabilidade de uma disseminação global em relação a esse vírus. E também não foi deflagrado nenhum sinal de alarme da Organização Mundial da Saúde. Então, existe aí um aumento de casos na China, mas pelo que se teve de notícias, eles, como você bem citou, eles acabam, vamos dizer assim, principalmente depois da Covid-19, tendo um controle muito grande em relação a viroses. E a informação que nós temos em relação às viroses respiratórias na época do inverno deles é que não tem muita alteração em relação a outros anos, entendeu? Então, eu acho que parece que é só um alarde em relação a, vamos dizer assim, uma chance de ter uma pandemia. O único grande problema é que se esse metapneumovírus ele mudar suas características, todos os vírus mudam as características de ano para ano. Então, ele pode mudar a gravidade, vamos dizer assim, causar doenças mais intensas? Pode. Por quê? Porque ele muda as suas características biológicas. Ele pode, vamos dizer assim, se transmitir mais facilmente de humano para humano? Também pode. Mas tudo isso é uma especulação e parece que não é realmente verdade. E nós torcemos para que isso continue dessa forma. É interessante, doutor, falarmos da China, eles têm um controle muito rigoroso. A gente está acompanhando a situação toda do litoral paulista, que se espalhou por todo o estado das viroses. Eu imagino que se isso tivesse acontecendo na China, aí sim que o povo ia estar preocupado, porque realmente foi uma situação bem mais perigosa do que essa. Doutor, apesar de não ser uma preocupação, então, no momento, especialmente crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias podem desenvolver aí uma forma mais grave da doença? Principalmente as crianças até 2 anos de idade, elas realmente podem desenvolver uma doença respiratória mais grave. A grande maioria não. A grande maioria vai ter doenças respiratórias superiores, como otite, a coriza, dorzinha de garganta, sabe, mal-estar, febre, mas fica localizada. Alguns outros desencadeiam num percentual, na verdade, um pouco mais aumentado, as doenças respiratórias
do trato respiratório inferior. Aí com tosse, com chiadeira no peito, fica cansadinha e demora alguns dias, mas geralmente parece muito com resfriado comum. Então realmente não tem motivo de alarde. A não ser que essa tosse aumente muito, a falta de ar, notar-se principalmente a criança ou o idoso, ficar cansado, ficar com a respiração com uma frequência mais alta, notar que existe, vamos dizer assim, um componente respiratório mais importante, e sim procurar, vamos dizer assim, um atendimento médico. Principalmente, como você bem mencionou, crianças, né, principalmente até 2 anos de idade, idosos, principalmente idosos, o que a gente chama de superidoso, acima de 80 anos, e pacientes com doenças respiratórias crônicas ou outras doenças crônicas, tipo diabetes, doenças outras cardíacas e assim por diante. Tá? Ou seja, doutor, se a gente pensar no metapneumo, que eu creio que nem tem exame para diagnosticar isso, Covid, gripe, resfriado, cuidado é o mesmo. Se teve uma complicação mais pesada, aí sim procurar um especialista. Exatamente. Como você acabou de falar agora, é muito difícil clinicamente a gente saber qual o vírus que está acometendo aquele indivíduo, aquele paciente. Então, a clínica é muito semelhante, tá? De um resfriado comum. Até por bem pouco tempo a gente nem ligava muito, né? Era o nariz escorrendo, uma dorzinha de garganta, uma tossezinha, demora alguns dias, 5, 7 dias e está tudo resolvido. Mas como eu falei, com os testes moleculares, a gente consegue detectar esses vírus respiratórios muito mais facilmente e de uma maneira assim quase que universal. Então, isso facilitou muito a vida de nós, né, médicos e da população, que tem acesso a um diagnóstico mais preciso. O metapneumovírus, como ele é um vírus que não causa, vamos dizer assim, muita preocupação, ele tem sim a detecção pelo teste molecular, mas não está disseminado como a Covid, como influenza e o vírus sincicial respiratório. Então eu gostaria aqui de pedir para a população não acreditar muito no que fica se disseminando pelas mídias, porque não existe aí um sinal de alerta realmente pelas autoridades, tanto brasileiras, né, no sistema de vigilância epidemiológica brasileira, nem da Organização Mundial de Saúde. Então, dá para a gente ficar bem tranquilo quanto a isso. Obrigado, doutor, pela sua participação, gentilmente participando conosco, atendeu prontamente nossa produção para a gente ajudar a combater essas fake news. Obrigado, doutor. Imagina, foi um prazer. Tchau, tchau. Tá aí, essa entrevista vai estar disponível também nas nossas redes sociais. Dissemine isso, verdade, informação, para ninguém se preocupar. E, repetindo, não tem nada a ver com o que está acontecendo no litoral. O litoral é uma virose do sistema intestinal e a gente está falando aqui de uma doença pulmonar. Não tem vírus chinês ou de quer que onde seja circulando pelo país. O doutor falou bem do vírus sincicial. Esse também é um alerta muito grande. Todo cuidado é pouco, tendo complicações, procure o seu médico. E uma